Amém, irmãos, a paz do Senhor. Dando continuidade aí a nossa leitura diária para finalizarmos 2025. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Então aqui, na epístola de Pedro, 1º e 2º Pedro. O propósito da epístola é: Pedro escreveu esta epístola de alegre esperança, a fim de levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontravam sob o fogo do sofrimento entre os pagãos. Olha aí. O cuidado de Pedro visava a evitar que os crentes não perturbassem, sem necessidade, o governo, e sim seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade. Né? Retidão e dignidade. O evangelho de hoje, irmãos, está difícil. Para você ser reto e digno. Né? A corrupção eclesiástica aí, todos nós sabemos. Que o dinheiro está falando mais alto, muitas das vezes, do que deixar o Espírito Santo falar. Então, prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz que sejam multiplicados. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais ainda, que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto mais, no qual, não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Aleluia. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, as quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto Cristo está, sede santos, porque eu sou santo.
aliás, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos repetir aqui o 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi concebido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade, o amor fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Cercou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Vamos ler de novo. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aquele que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou seja, escolhido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. A boa conduta no meio dos pagãos. Submissão às autoridades. Agora vamos ler aqui aquilo que muitos crentes, até pastores mesmo, colocam em prova e entendem tudo errado. E começam a distorcer as coisas e pregar para seus membros esse tema. A boa conduta no meio dos pagãos e submissão às autoridades. Certo? Mas eu não vou entrar em contexto, nem na hermenêutica, nem explicar do que eu estou tentando falar. Mas vamos só ler. Pois no ano que virá vamos ter
essas passagens bíblicas explicadas aí com a Bíblia do expositor. Vamos aprender como ter uma boa conduta, nós que somos crentes no meio dos pagãos, né? Andar no meio dos pagãos, estar no meio dos pagãos, não viver o que eles vivem, mas se portar como salvo e se submeter às autoridades. Quais? Né? Essa é a pergunta. Quais autoridades? Então vamos ler, vamos vendo que Deus nos dá uma luz para que em 2026 tenhamos esses estudos das epístolas. Amém? Verso 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que os abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. As concupiscências carnais, ele já falando já, combatem contra o homem, combatem contra meu próximo, combatem contra crente, né? Não, contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior, que é os governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. O que ele está falando, honrai o rei? Há países que ainda é rei, o governo, a monarquia, é reinado, é rei, é príncipe. Mas há países que é presidente. Quer um exemplo? Quem ora pelo nosso presidente? Citarei o nome, não terei medo. Se o YouTube bloquear. Luiz Inácio Lula da Silva. Qual crente hoje, um pastor nomeado aí no meio dos cristãos, conhecido, ora e levanta um clamor nacional, em rede nacional por esse presidente? Nenhum. Porque eles não querem obedecer às autoridades que Deus constituiu. Se o nosso presidente é o Lula, não é o Bolsonaro. Passou. Se o nosso prefeito é o governador Wilson Lima, é o Wilson Lima. Aliás, se o governador é o Wilson Lima, é o Wilson Lima. Se o nosso prefeito é o Davi Almeida, é o Davi Almeida. Não podemos gerar palavras de maldição sobre essas autoridades, de maneira nenhuma. Porque elas foram constituídas por Deus. E como diz aqui no começo, a boa conduta no meio dos pagãos e submissão às autoridades. Como é que eu, sendo crente, vou ter uma conduta no meio deles, se eu amaldiçoo o meu presidente, meu governador, o meu prefeito? Logo, amaldiçoarei também até os meus pastores, os meus irmãos em Cristo, os líderes, né, da eclésia. Então, reflita, faça uma análise da sua vida. Porque toda autoridade, nenhuma, é dada a nós, senão vinda de Deus. Isto Jesus disse diante de Pilatos. Assim está escrito. E você que é crente, que odeia o seu presidente, tome cuidado. E escolha um lado a quem você quer servir. Certo? Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Olha, aí ó, sofre perseguições, sofre calúnias, alguém se levanta contra você, dê um glória a Deus, porque isso é agradável. Aí você vai ver por que você está prosperando do nada. Tudo que você faz está dando certo, em meio às perseguições dentro do seu ministério, em meio às calúnias daquele que anda com você de ser seu amigo, mas por trás está te passando o serrote, você está prosperando, ele está perdendo, está aí, ó.
Toda perseguição, Deus se agrada. Toda aprovação, Deus se agrada. Quando somos afligidos, como somos bofeteados, como sofremos por este evangelho, Deus se agrada. Porque isso é agradável a Deus. Está aqui, ó, no versículo 20, no capítulo 2 de 1 Pedro. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Você quer ser crente e não quer ser pisado? Você quer ser crente e não quer passar por perseguições? Você quer ser crente e não quer sofrer? Então vá para outro canto, mas não fique no reino de Deus, que você não vai escapar desse sofrimento. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando os injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, ou seja, pelas suas pisaduras, fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus. Capítulo 3. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como a vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas das vossas, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui, ó. Vós, maridos, coabitai. Entendeu? Entendeu, né? Coabitai com ela com entendimento. Com entendimento. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, né? Então, para que a nossa oração não seja impedida, ou seja, para que as nossas orações cheguem ao céu, para que as nossas orações vá a Deus, nós temos que o quê? Coabitar com as nossas mulheres. Nossas, no plural, não estou dizendo que tem que ter mais de uma, tá? Dizendo a igreja como toda, nossas mulheres, ou seja, a nossa esposa, né? Mãe de nossos filhos, mulher que Deus nos deu, com entendimento. Com entendimento, ó. Com entendimento. Dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por quê? Graça da vida. Porque por uma virgem agraciada veio a vida, né? Jesus. Então, está entendido esta passagem. Vamos praticar. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Ó, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo e sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano.
Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedis a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se de sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Aleluia. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscência, borracheiras, glutonaria, bebedices e abomináveis idolatria. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade, ou seja, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis da alegria. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como porque se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristãos, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto,
Também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Acorre resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa co-eleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade, com amor, paz. Seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, a gente finaliza a epístola de Pedro, né, nesse dia 31 de dezembro de 2025. E vamos finalizar aqui com esse pequeno, com esse contexto aqui do capítulo 5, verso 8, que o diabo, vosso adversário, que diz assim, adversário, diz assim: quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo. Jó, capítulo 5, verso 19. É sempre bom pegar essas referências, mas eu dei um pulo aqui, vamos ler de novo. O diabo, vosso adversário. Quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo. Jó, capítulo 12, verso 3. Aí, Jó, não é Jó não. Aqui mesmo, João. João do versículo 12, né, aqui, do 5, tá? Aí versículo... É isso mesmo. João 12, verso 3. Aí ele vem para o versículo 14. E assim por diante. Então fica assim. Quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo. Ele domina o mundo inteiro. Aqui 1 João, capítulo 5, verso 19. Percorre a terra e comanda uma horte dos espíritos malignos, através dos quais ele escraviza e mantém cativos os que estão sem Cristo. Efésios capítulo 2, verso 2. Somente o crente em Cristo está liberto do seu poder. Mesmo assim, como o leão rugente, ele é uma ameaça aos crentes. Aí vai falar em Salmos 22, verso 13, Ezequiel 22, verso 25. E procura destruí-los, especialmente por meio do sofrimento. Ele destruirá espiritualmente todo aquele que abandona a proteção de Deus, através da nossa fé no sangue de Cristo. Apocalipse, verso 12 e 11. Da nossa luta espiritual no Espírito,
Efésios 6, 11 a 18. E nossas orações a Deus, Mateus 6, 13. Estamos plenamente equipados para derrotar as astutas ciladas de Satanás. Efésios 6, 11. Existir e ficar firme na fé. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você que exalta o mundo, vá para a virada do seu ano, para a Praia da Ponta Negra, que não tem nada a ver com isso, nem com quem vai lá. Mas preste atenção a quem você está cultuando. Porque a tradição é feliz ano novo e próspero ano novo. Como é que você vai ser feliz no ano novo e próspero se você está se lambuzando nas malícias e nas ações do ano velho, né? Você vai oferecer, você vai participar da sua vida em um ato religioso, não vou citar o nome, que não tem nada a ver com o sangue de Cristo, não tem nada a ver com a prosperidade com Deus, e você vai se embriagar, se cachaçar, ou seja, você vai entrar no ano novo com as práticas do ano velho. Saia dessa. Passe o seu ano, a sua virada, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, para você ser abençoado, para você alcançar a misericórdia. Passe a sua virada de ano dentro de uma igreja evangélica e desista de ir para esse encontro de Ponta Negra, onde fala que é o encontro dos brancos. Não tem nada a ver com a santidade. Usar branco no ano novo, não tem nada a ver. Você usa branco, passa o ano bebendo, se embriagando, acorda o 1º de janeiro de 2026, ano novo, de ressaca. Não é ano novo para você. São as práticas do ano velho. E você vai passar o ano todo pagando o que você comprou para passar o ano novo. Ou seja, nada vai mudar na sua vida. Mas faça isso. Vá para uma igreja evangélica próximo da sua casa e passe a virada na presença de Deus. Aí sim, 2026 vai ser para você um ano novo, um ano próspero, sob a proteção de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de ler mais uma parte da Tua palavra. Estamos finalizando a leitura e vamos chegar lá, porque até aqui o Senhor nos ajudou, que tem a palavra que diz, quando Samuel pegou a pedra e mostrou para o povo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.